Olha só, o meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, e aí tudo lá, como é que vocês estão, todo mundo? Tá louca? A gente tem que conversar. A gente vai ter que conversar muito sério aqui nesse vídeo. Muito sério, eu não tô brincando. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Eu tô num misto de choque, irritação, chateação, decepção, ao mesmo tempo, paixão. Olha o verso fechando lá no último. Entendeu? São muitos adjetivos e eu não sei nem por onde começar. Porque, assim, foi uma leitura que me despertou muitas coisas. Mas peraí, eu tava fazendo todo esse suspense, quis fazer um suspense pra falar desse livro aqui, nesse primeiro momento, porque eu quero que vocês realmente deem uma chance. Ouçam o que eu tenho pra falar. Porque toda vez que a gente fala assim, ai, resenha, vamos falar de livro tal, A pessoa fica, ai, eu não quero, ai, vai dar spoiler, ai, eu não sei que livro é esse, não sei lá. então vamos lá comigo, que espero que eu consiga tocar no coração de vocês, por favor. Vocês vão entender a justiça. Bom, antes de começar, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, dá um like nesse vídeo que me ajuda muito, 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 muito. Apoie o canal, até porque essa leitura a gente fez em conjunto, né, no meu programa de apoiadores, que a gente tem uma leitura conjunta mensal. Mas, lembrando que eu também faço parte do Clube do Livro FN, então se você for assinar, não deixe de usar o meu link, clubefn.com.br/paulo. Já tem vídeo meu no ar, tem vídeo de um monte de gente entrando no ar. E a gente tá lendo Fahrenheit 451, que tá aqui do meu lado, maravilhoso, incrível, eu amo. Mas vamos lá, vamos lá. Eu estou falando do livro chamado Tempo de Graça, Tempo de Dor. Eu sei que esse nome é meio dramático, tá? Calma aí. Aí você vai falar assim, ah, lá vem com drama. Vai ter um drama, vai. Mas vai ter muita coisa boa, eu te prometo. Esse livro, ele é escrito por uma autora chamada Frances de Pontes Pebbles. Não sei como pronuncia esse último nome da moça. Até procurei uma entrevista. Encontrei uma entrevista dela com o pessoal da Arqueiro, com a Frine. Só que a Frine é estrategicamente mais inteligente do que eu. Só falou Frances de Pontes. Ela não continuou, então eu não sei como é que pronuncia. Como eu falei pra vocês, esse livro foi a escolha do nosso mês de julho. Eu já tinha recebido a recomendação desse livro em alguns momentos diferentes. Eu sei que o Iago, que é um apoiador que tá sempre participando, já tinha falado desse livro pra mim, mas eu lembro de mais gente ter falado desse livro pra mim e ter dito assim, você precisa ler esse livro, é a Evelyn Hugo do Brasil. E aí eu fiquei, vamos lá ver qual que é. Tava enrolando já há um tempo, mas eu já tinha comprado esse e-book há um tempo. Pra vocês entenderem como é que é a mecânica dessa leitura conjunta que eu faço com os apoiadores, basicamente eles decidem tudo, tá? Eles sugerem vários livros, eu abro um formulário, eles sugerem livros que eles querem ler em conjunto. Eu seleciono os seis ali que mais aparecem, ou 6 que eu achei mais interessantes e que obviamente estão dentro de umas regras lá que eu coloco de tamanho, preço e tal. E depois eu faço uma enquete e todo mundo vota numa live que a gente faz junto e o mais votado é o livro do mês. E esse livro venceu e eu tava preocupado com ele, né? Porque ele parecia ser uma leitura mais densa, mas nem tanto. Vamos lá. Tempo de Graça e Tempo de Dor conta a história de duas meninas. Uma chama Graça e a outra chama Dor. Na real, a gente vai acompanhar a personagem principal, que é a Maria das Dores, né? E aí todo mundo chama ela de Dor. Maria das Dores chama ela de Dor. Ela é uma menina muito pequena que já perdeu a mãe. A mãe dela era uma mulher que era vista pela galera como prostituta. Elas eram do interior de Pernambuco e ela trabalha num engenho de açúcar. A mãe dela trabalhava, ela também, né, acabou começando a trabalhar ali. E é importante dizer, esse livro se passa ali, começa no começo dos anos 30 aqui no Brasil. E aí essa menina vai crescendo, 5, 6, 7, 8, 9 anos, morando ali naquela casa, ajudando a cuidar da casa, trabalhando desde nova, porque é isso, na verdade, ela é filha adotiva da empregada da casa. Até que um dia chegam os novos patrões da casa, né? Uma nova família, que é, obviamente, herdeira dos donos ali do engenho de açúcar. Eles chegam na casa e junto dessa família chega uma menina de uma idade praticamente igual à da Maria das Dores, né? A Dor. E ela se chama Maria das Graças. Todo mundo chama ela de Graça. Inicialmente rola ali, obviamente, uma competição entre elas, né? Muito pequenas e tal. Mas logo elas se tornam muito amigas, até porque não tem outras crianças ali no lugar, né? O engenho de açúcar é gigantesco, então elas não têm muito com quem brincar, pra onde ir, etc. Elas acabam ficando muito amigas, muito, muito amigas. Mas, obviamente, levando em consideração que uma é rica e a outra é muito pobre. Mas a gente sente por parte da mãe rica, né, da dona da casa, uma vontade de incluir a menina, a Dor, a Maria das Dores, também nas coisas ali, nos aprendizados da filha, etc. Ela sente que com o estímulo certo, essa menina vai chegar num lugar legal, embora, de novo, ela ainda seja uma empregada nos anos 30 e pouco, 40. Lembrando, ela não é negra, tá? Mesmo essa menina empregada, a Maria das Dores, ela não é negra, embora fique muito claro no livro que ela também não tem um tom de pele branco europeu. A Graça, né, a Maria das Graças, é uma menina bem mais branca. A Dor, ela é uma menina branca, mas ela tem uma pele mais
tipo a nossa, né? Mais miscigenada, digamos assim. Tipo a minha, no caso. Tipo a nossa. Nem sei como é que é a pele de vocês. Tipo, ela não é uma branquela. E, principalmente, até hoje, o colorismo é muito relevante em todas as discussões sociais. Imagina no Brasil dos anos 30, né? Então, quanto mais branco você era, no final das contas, mais respeitado, mais visto como elite você era. Elas assumem essa amizade e elas vão aprendendo muitas coisas umas com as outras, inclusive um momento que chega a música na vida delas, né? Elas acabam se deparando com rádio, depois com uma vitrola, né? Que começa a chegar isso aqui, ali naquele lugar, e elas ficam completamente apaixonadas e viciadas por aquilo, e elas começam a praticar e querer cantar, e elas desenvolvem esse sonho de criança de um dia serem divas da rádio, né? Elas sonham em fazer parte do programa da rádio, de cantar, etc. E elas começam a praticar o canto, cantam pros outros funcionários do engenho e tal, e a família meio de nariz torto, assim, tá, pode cantar, beleza, mas assim, você sabe que a sua vida não vai ser cantora. A vida da Maria das Graças é casar com um cara, provavelmente um cara rico, que vai assumir os negócios da família e etc, etc. E pra Maria das Dores, o futuro é continuar sendo empregada da casa pro resto da vida, empregada da família até morrer. E aí, sem entrar em spoiler, mas é bem sinopse do livro ainda, efetivamente, em um determinado momento, essas meninas conseguem chegar no Rio de Janeiro, mais especificamente na Lapa, ali por volta dos anos 40, e elas vão dar um jeito de conseguir se tornarem relevantes no cenário musical brasileiro. Muito importante a gente dizer já de cara aqui, tá? Esse livro tem uma inspiração muito evidente na Carmen Miranda no papel da Maria das Graças. A gente vai ver logo no começo do livro, quando o livro começa, a gente já vai vendo quando a Maria das Dores ela vai narrando, ela já narra de um lugar de muita riqueza. A gente já percebe que a Maria das Dores ficou muito rica, que é essa menina que era pobre, e muito por conta da carreira musical, etc, que ela tava ali junto com a Maria das Graças. Só que a gente vai percebendo que aconteceram muitas questões ao longo do caminho. Muitas coisas pesadas, muitas coisas difíceis, tragédias, amores e etc. vão acontecer ao longo da vida delas. E aí a Maria das Dores, já idosa, vai contar pra gente como foi a trajetória delas, né? E na capa do livro tem apenas um blurb de Oprah. Apenas a Oprah Magazine, né? O Magazine, que é a revista da Oprah, indicou esse livro, e nesse blurb, né, nessa citação que tem da Oprah Magazine na capa do livro, eles já remetem a Helena Ferrante. Então sim, tem uma vibe muito parecida com Uma Amiga Genial. Tem uma vibe muito parecida também, eu acho, com Isabel Allende, pra quem gostou de Violeta, etc, ou tem curiosidade com a escrita da autora. E, logicamente, tem essa similaridade com a Evelyn Hugo, porque a gente vai acompanhar uma carreira, né, artística, do nada, do absoluto nada, até alguma coisa muito monumental. E, obviamente, em um determinado momento, elas vão parar nos Estados Unidos. Até porque, lembrando, a gente tá vendo aqui quase que um reconto muito lúdico da vida da Carmen Miranda, que foi uma das mulheres mais famosas dos Estados Unidos, né? Mesmo sendo brasileira. Quer dizer, na verdade, a Carmen Miranda, ela nasceu em Portugal, mas ela foi criada no Brasil, aquela coisa toda. E a autora do livro, a Frances, com esse nome, ela nasceu no Recife, aqui no Brasil, mas ela morou a vida dela toda nos Estados Unidos, mas ela fala português, inclusive com um sotaquezinho, assim, de Recife. Frances voltou à terra natal para ver a adaptação cinematográfica de sua obra. Eu sei que eles tinham muito carinho pelas personagens e que o filme vai sair maravilhoso. Inclusive, gente, esse livro que tá aí esquecido por todo mundo, sabe onde que você pode descobrir ele? Na estante virtual. Porque eu já reparei que ele tá meio que em falta em muitos lugares. Esse livro tava super difícil de encontrar, mas você encontra lá na estante virtual. Não só ele, como vários outros. Inclusive, eles estão com essa campanha Descubra, né, lá no site da estante virtual, que tem vários livros muito interessantes numa lista temática que eles criaram. Muitos livros legais, nacionais e internacionais. Deem lá uma olhada, mas aproveitem também pra procurar o Tempo de Graça e Tempo de Dor, porque eu tô olhando aqui, gente, tem preços muito bons, inclusive de livro novo. Muito bom. Eu tô chocado, inclusive. Mas você também consegue comprar usado se você quiser. Eu já falei pra vocês 1000 vezes. Os livros usados da estante virtual tem sempre lá as descrições, né? Os vendedores, eles colocam como que o livro tá. Eu já comprei livros lá, mostrei pra vocês como vem perfeito, batendo exatamente com a descrição que tá lá no site. Lembrando que a estante virtual é um marketplace onde livreiros e sebos do Brasil inteiro se cadastram lá pra poderem vender os livros por ali. A estante virtual super confiável, ela pertence ao grupo Magazine Luiza. Não deixe de usar meu cupom também pra ganhar 7% de desconto. Eu vou deixar escrito aqui na tela, vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês clicarem no site, entrarem e usarem esse cupom, que daí ainda vai sair mais barato ainda. Fiquem de olho no site da estante virtual quando vocês forem fazer qualquer compra, gente, porque tem sempre muita opção legal. Lá tem livros raros, tem livro até autografado. Fora que se você tá querendo economizar dinheiro e comprar livro usado, é o melhor lugar. Assim, tipo, não existe nada igual.
atual. Então esse livro é uma história muito brasileira. É uma história sobre o começo do samba. A gente vai acompanhar quando essas meninas chegam na Lapa e as coisas que elas vão fazendo, e com as pessoas que elas vão conhecendo, né? A banda que elas formam pra cantar com elas, etc. A gente vê como ela vai mostrando, a Frances, ela vai mostrando o início das rodas de samba no Rio de Janeiro, o início do que era entendido como samba. Ainda era uma coisa que não existia muito e que tinha ainda muitos cantores da época, eles usavam a palavra folclórico, né? Era tipo assim, eu toco folclórico, não era samba. Depois o folclórico foi originando algo que se tornou o samba, e o samba foi algo que originou a bossa nova, depois de um tempo, que foi um dos grandes produtos de exportação brasileira pro mundo inteiro. Muita gente do mundo inteiro conhece a bossa nova vinda do Brasil, e a bossa nova tem essa origem no samba também. E cara, esse livro, gente, é uma aula de história do que foi a cultura musical brasileira nessa época. Além de toda uma aula política, ela fala de Getúlio Vargas, ela fala do Dutra, ela fala sobre militarismo, e o que eu falo que tem uma conexão interessante com a Helena Ferrante, e é por isso que eu acho que a Oprah também menciona isso na capa do livro, é porque a gente vai ver essas duas amigas, elas são muito amigas, muito, muito amigas, mas ao mesmo tempo, em algum determinado momento, as coisas se tornam uma rivalidade, porque uma canta mais do que a outra, embora uma seja mais esperta do que a outra. E além dessa diferença de talentos e dessa competição quase que natural acontecendo entre elas, existe também uma admiração muito grande uma pela outra. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas teremos pegações entre mulheres, teremos safadezas, sáficas, entendeu? Teremos, sim. Então, para as minhas sáficas, vocês vão amar. Que delícia. Mas, ao mesmo tempo, um livro muito realista. A gente vai ver, por exemplo, a Graça, né? A gente vai ver essa menina, uma menina muito mimada. Uma menina que sempre teve tudo na vida. Então, para ela, essa coisa de vamos arriscar e ser divas da rádio é muito simples, porque ela nunca teve dificuldade com a vida, com as coisas, né? Ela sempre teve tudo muito na mão. E isso é uma reflexão que eu fiz com os apoiadores quando a gente fez a live, que é uma reflexão que eu sempre observei muito, né? A gente observa muito na vida. E que eu acho que isso faz muita diferença em por que gente rica acaba sendo melhor sucedida do que gente pobre. E perpetua, né? Essa coisa de abundância. É lógico que o rico, ele acaba conhecendo muitas pessoas, e esse networking, né? Esse quem indica, faz muitas portas serem abertas de uma maneira muito fácil. Mas tem também uma coisa que eu já reparei trabalhando com pessoas bem ricas, é que essas pessoas, elas não conhecem muito o que é fracasso, o que é dificuldade, o que é necessidade, o que é perder tudo. Principalmente quando você é jovem, um jovem rico, você nasceu rico e viveu rico, você não faz ideia do que é ter nada. Só que é diferente quando você nasceu pobre e começa uma ascensão social. Quando você nasceu pobre e você vai arrumando trabalhos e salários e dinheiros e acumulando coisas e tal, você vai sempre sentir aquele medo, aquele fantasma da escassez, da pobreza de novo. Você tem muito medo de dar um passo em falso e perder tudo aquilo que você conquistou. Eu falo muito por mim, assim, tipo, eu vim de um lugar de limitações, assim, sabe? Já falei pra vocês que eu sou filho de mãe solteira, filho único de mãe solteira, sem pensão de pai, criado pela avó, basicamente, porque não tinha dinheiro nem pra pagar babá e tal por um bom tempo, mas minha avó também trabalhava, então eu estudava na mesma escola que minha avó trabalhava, enfim, todo mundo, não quero ficar fazendo chororô de passado aqui não. Mas é porque isso pra mim foi muito relacionável na história, né? Como pra uma personagem que nasceu pobre e que veio de uma infância tão limitada como a Maria das Dores, como pra ela é sempre muito... As coisas são muito mais analíticas. Tudo mais planejado, tudo mais... Peraí, eu preciso pensar o que eu vou fazer, eu preciso... Como vai ser, o que a gente vai falar. Tudo é muito analítico, muito planejado. E isso acaba atrapalhando um pouco também as relações, atrapalha com que ela aproveite os momentos positivos, que ela vibre quando coisas boas acontecem. E isso atrapalha muito a relação dela com a Maria da Graça, porque a Graça, ela nunca passou por isso. Então ela o tempo inteiro acha do tipo assim, por que você tá tão preocupada? Por que você tá tão, tipo, cara feia? Por que tudo pra você é tão difícil? Exatamente por causa desse medo, né, que ela tem de dar um passo em falso e estragar tudo e voltar pra aquela realidade tão ruim do passado. Gente, esse é um livro que eu não sei explicar pra vocês o como eu me apaixonei por ele. Mas eu já aviso um negócio a vocês, tá? Quero avisar com muita parcimônia. De novo, e falei também disso na live de apoiadores, e já falei disso aqui no canal algumas vezes. A gente precisa parar de projetar nós mesmos dentro das histórias fictícias, tá? O autor, ele não tá escrevendo sobre você. Você não é o personagem principal, você não é a melhor amiga da personagem principal, você não é o namorado da personagem principal, você não é a irmã, você não é ninguém, você não é ninguém.
O mais importante da nossa vida, primeiro ponto, é que a gente entenda a nossa insignificância. Corta pra minha terapeuta. Olha, não. Não, mas é sério. A gente acaba projetando muito das nossas expectativas no livro. E aí quando a gente lê uma personagem completamente problemática, cheia de questões, e vou te falar, todos os personagens desse livro têm muitos problemas. Não tô falando problema de escrita, e nem tô falando que eles são problemáticos necessariamente, mas todos eles têm muitos defeitos. Assim como todos nós, entendeu? As pessoas não são perfeitas e ideais, ninguém é. E eu gosto muito de ler histórias que me apresentem esse tipo de personagem. Um personagem que me desperta uma coisa que não necessariamente é super positiva, né? Eu não tô tipo, ai, que personagem maravilhoso, tô apaixonado por ele. Não, eu quero que me desperte raiva, que me desperte nojo, que me desperte, sabe, tipo, decepção. Eu quero sentir emoções quando eu leio um livro. Quando eu leio um livro e sinto emoções pelo personagem e não pelo autor, muito importante. Quando eu fico com raiva do personagem, quando eu fico com raiva, com nojo, com ódio, é aí que eu acho bom, entendeu? Que eu falo, cara, esse livro tá mexendo comigo de verdade. E eu acho que a ficção, o legal da ficção é quando você chega nesse lugar, de realmente isso te movimentar. E não só porque eles viveram felizes para sempre, e não só porque alguém morreu e você chorou, mas porque o autor, ele conseguiu trazer pro papel uma coisa tão realista, tão bem construída, tão complexa, que é aquilo que eu falo. Quando eu vejo isso, eu na mesma hora eu falo assim, arte, isso é arte. Esse livro aqui é arte pura. Porque, cara, fazer um negócio desse com essa complexidade não é fácil. E além de tudo, tenho falado também muito disso no canal, de como eu tenho gostado de ler livros de ficção que me ensinam alguma coisa. Não precisa ser uma coisa super regras e, sabe, super pesada. Tanto é que é por isso que eu evito um pouco de livro de não ficção. Eu gosto de aprender com a ficção exatamente porque a gente aprende coisas de uma maneira muito mais natural, muito mais orgânica, muito mais gostosa, com entretenimento misturado. Então, pra mim, funciona melhor. E, gente, eu que sou brasileiro e não sou mais tão jovem assim, pra mim foi, assim, uma aula, um aprendizado. E olha que eu sou carioca, então, tipo, eu já deveria conhecer muitas dessas coisas e não conheço. Então, quando eu me deparei com essa história e eu fui lendo e eu fui vendo as coisas que acontecem, o cenário político, o cenário social, o cenário cultural do Brasil dessa época, dos anos 30, 40, 50, eu fiquei, gente, e assim, fora que uma aula sobre envelhecer, amadurecer, porque isso a gente também vai acompanhar depois, principalmente na Maria das Dores, que é a nossa narradora do livro, e também, que eu acho muito interessante, como muitas vezes sucesso não significa dinheiro, porque dependendo do sucesso e do que você vê e enxerga no sucesso, o dinheiro, ele não é necessariamente uma necessidade. Você cumprir uma função que pra você era um sonho, às vezes o dinheiro é o de menos, exatamente porque você conseguiu aprender a viver da poesia. Eu indico isso? Não. Eu indico, pega o dinheirinho importante, que a gente nunca sabe até quando a gente vai ganhar, que a gente mora no Brasil 2024, a gente não sabe o dia de amanhã, mas tem gente que é isso, que vive muito mais pela realização do sonho do que por dinheiro. A gente vê toda hora essas bandas, sabe, que falam, a Dani Calabresa no outro dia falando que quando ela apresentava o Furo MTV, ela ganhava R$300, mas ela era muito feliz. Não tô romantizando pobreza aqui, pelo amor de Deus. Provavelmente se ela ganhava R$300 e ela era feliz, é porque ela tinha dinheiro de algum outro lugar, porque ninguém conseguia viver com R$300 nem naquela época. Ninguém conseguia, muita gente, mas assim, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse livro mostra como elas demoraram pra cair a ficha de que o sucesso delas tinha que ser acompanhado por dinheiro, porque se não tava vindo dinheiro pra elas, tava vindo pra outra pessoa, né? Que é uma coisa que acontece muito na indústria musical, essa coisa do artista não ganhar tanto quanto os grandes milionários, donos das gravadoras, empresários, agentes, etc. Mas eu quero falar um negócio pra vocês que me chateou muito. Por isso que eu falei que eu tô irritado. Irritado. Quando eu li esse livro, quando eu terminei esse livro, eu falei assim pra mim, gente, isso aqui é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, assim, sem a menor dúvida. Mas eu fiquei muito chateado com o que eu soube, com o que eu fui descobrindo. Aí eu fui pesquisar mais sobre a autora, sobre o livro e tal, porque, tipo, ele é um livro brasileiro? Ele não é um livro brasileiro. Ele é um livro nacional ou ele não é? Tecnicamente, ele não é um livro nacional. Esse livro foi publicado em 2018 nos Estados Unidos. Foi no começo do ano. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. De acordo com o Google, ele foi publicado nos Estados Unidos em 21 de agosto de 2018. É o segundo livro da autora e ele foi publicado pela Riverhead Books. Ou seja, é um livro todo sobre o Brasil, tá? Absolutamente todo sobre o Brasil. A autora nasceu no Recife. Não tô dizendo que ela não tinha direito. Só que olha isso, o livro foi publicado em agosto de 2018. O livro só chegou no Brasil em português em dezembro de 2019. 1 ano e uns 4 meses depois da publicação gringa. Quem publica aqui no Brasil é Arqueiro, inclusive. E eu fico assim, gente, como que pode um livro que é sobre o Brasil,
que fala sobre o Brasil, inteiramente sobre a cultura brasileira. Os gringos amaram o livro, e ele demorou quase 1 ano e meio pra chegar aqui. Você tem noção? Ele conta a nossa história. É a nossa história, as nossas cidades, os nossos personagens. Tem momento que elas desembarcam em Salvador, fala sobre as baianas, etc. Fala sobre o Recife, fala sobre o Rio de Janeiro, fala até sobre Petrópolis. Pelo amor de Deus! Tem um momento de vida deles que eles moram nos Estados Unidos, sim, porque, lembrando, esse livro tem uma conexão com a Carmen Miranda, e a Carmen Miranda foi pros Estados Unidos fazer filmes, ficou muito conhecida nos filmes de lá, com aquela representação até um pouco estereotipada demais do que era a brasileira ou a latina, com as frutas, com aquela coisa muito tropical, e rebolando e dançando e tal. Uma sensualidade ali. Os americanos da época falavam, meu Deus, que perfeita. E ela era ótima mesmo, mas esse livro mostra exatamente o mesmo problema que a Carmen Miranda teve. Que ela se tornou extremamente amada nos Estados Unidos, mas odiada no Brasil. Porque o brasileiro, ele tem essa coisa. Inclusive a Anitta tem várias comparações que a galera faz da Anitta com Carmen Miranda. Tem essa coisa de, a partir do momento que você se torna um produto de exportação, o Brasil fala, se vendeu. Não quero mais, não é mais sobre a gente, virou americanizada, etc, etc. E a gente acaba meio que dando uma renegada, né? Isso me fez pensar tanto, tipo, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Nenhuma editora demonstrou interesse antes, existia algum tipo de barreira. A gente não tá falando de um livro antigo, é de um livro de 2018, gente. 2018 foi outro dia, foi quando eu me mudei pra São Paulo. Não tem tanto tempo assim, sabe? Então, assim, o que rolou? Por que esse livro demorou tanto pra chegar pra gente? A capa do livro, gente, é a porra do Pão de Açúcar. Que não faz o menor sentido. De novo, eu nem tô falando que a autora não deveria ter publicado no Brasil primeiro, etc. Ela morava nos Estados Unidos, ela escreveu uma história baseada num mundo em que ela conheceu, ela publicou por uma editora que quis publicar lá fora, e assim, ainda deu sorte, né? De uma editora gringa falar, não, me dá esse livro aí extremamente brasileiro e vamos publicar, e sei lá, vai ver que alguém goste. E no Brasil, o livro chegou e deu em nada. Só pra vocês terem noção, gente, assim, é de cortar o coração. Isso aqui é uma pérola. Vocês vão agora pegar esse livro pra ler. É bizarro, gente. Eu entrei aqui no Scooby, 810 pessoas só leram esse livro. Em 5 anos que ele tá publicado no Brasil. 810 pessoas só marcaram como lendo. Gente, juro, isso é uma das maiores bizarrices que eu já vi do mercado literário brasileiro. Não tô nem culpando o mercado necessariamente. Culpo um pouco, porque esse livro devia ter saído poucos meses depois do livro gringo, tá? Da publicação original. Mas tudo bem. Mas além disso, cara, 810 pessoas só leram pelo Scooby. Tipo, gente, pelo amor de Deus, esse livro precisa acontecer. Aí as resenhas, assim, maravilhoso, esplêndido e primoroso. Sem dúvidas é o livro mais bonito que eu já li em toda a minha vida. E olha que ainda estou na metade. Gente, esse livro é maravilhoso, vocês não têm noção. Eu juro pra vocês, esse livro é maravilhoso. Essa autora arrasou num nível que eu tô até com medo de descobrir algum podre e alguém falasse pra mim, não, mas tem assim, assado esse livro dessa autora, não sei o que, não sei o que lá. Se vocês acham que Helena Ferrante, que Isabel Allende escrevem bem, vão ler esse livro. Isso aqui é... Pior que eu nem consigo ver como um livro nacional, entendeu? Tipo, embora a autora tenha nascido no Recife, seja sobre uma história brasileira, com inspiração de Carmen Miranda, a origem do samba, bossa nova e o cacete. Tipo, mesmo assim, eu fico... Mas isso eu considero como um livro nacional ou não? Porque saiu primeiro lá fora, né? Então, tipo... A autora, a Frances, ela tem um outro livro chamado Entre Irmãs, que foi o primeiro livro da vida dela, que aparentemente virou uma série produzida pela Globo aqui no Brasil, junto com a Conspiração e tal. Mas eu não li, vou pegar esse livro Entre Irmãs pra ler muito em breve. Você vê, né, como as pessoas escrevem resenha e não leram o livro, não prestaram atenção. O menino escreveu aqui, Das Dores, uma negra órfã que trabalha na cozinha da fazenda. Ela não é negra! Isso é falado mais de uma vez no livro. Não que ela não pudesse ser negra, mas assim, se ela tivesse sido uma mulher negra nos anos 30 no Brasil, dificilmente ela teria tido o que ela teve de destaque, de sucesso, etc. E eu acho que é por isso que a autora optou por não botar uma personagem negra nesse papel, mas tem um personagem negro bem importante, que aparentemente também tem alguma conexão com Madame Satã, mas no livro ele é Madame Lucifer, uma gay babadeira. Ela é babadeira. Mas ela é uma babadeira meio... De vez em quando ela perde as estribeiras, ela perde a noção. Gente, esse livro é muito bom, gente. Eu tô chocado. Eu fiz várias marcações no livro. Eu achei muitas frases interessantes, muitas reflexões interessantes. Reflexões sobre amizade, reflexões sobre medo. Investir em algo que você não sabe se é real ou não, sobre sonhos, sobre lidar com as coisas que às vezes você sonha em ter e aí quando você alcança, se tornam muito difíceis mesmo assim. Uma coisa
importante também é que a Graça, ela tem um nome artístico, que é Sofia Salvador. Que quando você começar a ler o livro, você vai ficar tipo, Sofia Salvador? O que é Sofia Salvador? Aí depois você vai entender que a Sofia Salvador é a Graça, tá? Só pra deixar claro. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei meio confuso e tal. Já tô ajustando aqui pra você não ter a mesma confusão que eu tive. Fora que esse título que eles escolheram pro Brasil é sensacional, gente. Porque assim, o nome original desse livro chama The Air You Breathe, que é o ar que você respira, que se eu não me engano é uma das músicas que eles compõem no livro, né? Lá na hora que a Maria das Dores, ela acaba sendo mais a compositora, ela e o Vinícius, que eles também fazem uma conexão do Vinícius com o Vinícius de Moraes, mas eu não tenho certeza. E uma das músicas que eles compõem chama O Ar Que Você Respira. Acho que é isso, O Ar Que Você Respira. Mas eu acho que o nome The Air You Breathe, ou O Ar Que Você Respira, é legal, mas ele é um nome que não é que ele precise dizer muita coisa, mas eu acho que ele é um nome mais genérico, sabe? Parece um nome de livro da Brittany C. Cherry, parece um livro de romance normal, mais tradicional. Já Tempo de Graça, Tempo de Dor, fazendo a brincadeira do nome da Maria das Graças com a Maria das Dores, parece que foi pensado. Eu não sei se foi a autora que decidiu esse nome junto com o pessoal da Arqueiro, né? Eu não sei se foi a Arqueiro que decidiu e ela só aprovou. Eu imagino que ela tenha tido algum envolvimento, porque normalmente quando o autor, principalmente o autor que fala a língua portuguesa, né? Faria muito sentido que ela se envolvesse. É, assim, sensacional, me parte o coração. Então, assim, vocês têm uma função nessa vida de vocês: ler esse livro. Principalmente se você gostou de Evelyn Hugo, se você gosta de Helena Ferrante, Amiga Genial, você precisa ler esse livro, gente. Até o pessoal do grupo tava numa discussão do tipo, esse livro é melhor que Amiga Genial? E eu fiquei, cara, eu não sei te dizer. Amiga Genial é um livro de uma tetralogia, né, de uma série de 4 livros, e nesse primeiro livro a gente vai ter a vida delas na adolescência, na vida adulta, na infância e na adolescência. Então, eu acho que a Helena, ela dedica bastante tempo e esforço num período de vida mais curto. O Tempo de Graça e Tempo de Dor, ele é um livro de 500 páginas, 400 e poucas, não, ele é um livro maiorzinho, se bem que a Amiga Genial também não é pequeno, tem mais de 400 páginas, eu acho. Mas ele vai cobrir muito mais tempo de vida. Embora grande parte do livro se passe entre elas crianças até elas terem mais ou menos uns 26, 27 anos de idade. Esse é o período principal do livro, a maior parte do livro. Mas a gente também vai ter muitas cenas dos tempos atuais, porque lembrando que ele é como se fosse um livro de memórias, né? Então a Maria das Dores conta a história já estando idosa, por isso que também tem uma conexão com Evelyn Hugo. Embora o estrelato do livro ele não seja da Maria das Dores, ele seja da Maria das Graças. E quem conta a história é a Maria das Dores. Então, tecnicamente, não se encaixa bem com a Evelyn Hugo, porque quem conta a própria história da Evelyn Hugo é a Evelyn Hugo. Sério, gente, isso aqui é uma joia rara. É um primor, é uma delícia. Vocês precisam pegar esse livro pra ler. Tem fofoca, tem barraco, tem intriga, tem pegação, tem traição, tem tudo. Tudo. Tem morte, assassinato, tudo que vocês podem imaginar. O melhor, o suco, puro suco do Brasil. E olha como o Brasil já era desse jeito que ele era lá nos anos 30, 40, 50. Então, gente, por favor, deem uma chance. Eu sei que muita gente vai falar, livro nacional, não sei o que lá. Cara, deem uma chance, vocês vão amar. Eu acho importante a gente começar a ver o Brasil sendo retratado dessa forma. Porque a gente tem esse preconceito com o Brasil. Muitas pessoas têm, né? De que a gente não tem esse glamour, que glamour é Hollywood, né? Que glamour é Europa. E esse livro, ele constrói um Rio de Janeiro, ele constrói um Brasil, assim, tão interessante, obviamente com seus problemas, mas tão interessante, tão gostoso, sabe? Eu falei, cara, eu terminei esse livro, eu falei, eu queria muito ouvir essas músicas, eu queria muito conhecer essas meninas, tipo, igual com a Evelyn Hugo, que você acaba querendo ver os filmes da Evelyn, e são todos falsos, e Daisy Jones, que você quer ouvir as músicas. Esse livro é a mesma coisa, gente. A Taylor Jenkins Reid podia ter escrito esse livro. Sério, tô falando sério. Eu acho que talvez, olha o que eu vou falar pra vocês, hein? Eu acho que a Taylor não teria escrito tão bem quanto a Frances escreveu. Tipo, sério, nesse nível. Eu acho que as reflexões, tem umas frases, tem umas coisas que eu fiquei... Sério, eu estou arrepiado só de lembrar, gente. Marcou muito pra mim. Eu vou falar desse livro pro resto da minha vida, então vocês se preparem. A não ser que vocês me tragam alguma informação problemática que eu não saiba. Aí vocês me contem nos comentários e eu falo, tá bom, então vou parar de divulgar. Mas enquanto eu puder panfletar, gente, eu tô apaixonado. 5 estrelas, favoritadíssimo. Com certeza entraria na minha lista de 10 favoritos do ano. Ele tá ali, a pau agora, ó. Todo mundo se matando. Qual que é meu livro favorito? É Palavra que Resta, é Evelyn Hugo, é Violeta, é Casa dos Espíritos. Tá ali, tá na
porrada, tá na confusão. Mas eu fico muito feliz de ser um livro com uma narrativa brasileira, escrito por uma brasileira, nasceu no Brasil, foi criada nos Estados Unidos, mas nasceu no Brasil. Tem sotaque do Recife, inclusive. Sério, vão ler agora! Tô falando pra vocês lerem. E vão escrever depois no Scooby, quando for falar bem, bota lá meu nome, pra arqueiro falar assim, opa, ele tá ressuscitando o livro. Bom, gente, é isso. Me conta se vocês já leram, tá? Que eu quero saber também a opinião de vocês. Tô falando de novo, vocês não vão se arrepender. Esse livro é muito foda. Muito, muito foda. Dá um gostei desse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.